Na tarde de quarta-feira, 30 de abril, foi a inauguração da nova Casa Transitória Diego Soares, na Vila Paulista, atrás do Fórum. O prefeito professor Emerson Camargo comentou sobre a entrega desse espaço. Inaugurações, que eu falo com muita tranquilidade, eu vou tomar a liberdade de falar agora aqui no seu jornal, que tem uma audiência gigantesca para Jabuticabal e região. E aí eu vou relembrar as palavras do nosso querido grande mestre professor Ricardo Gestal, que dizia o seguinte no seu olhar sobre a sociedade num programa tão importante. Eu sou responsável pelo que eu vou falar e não pelo que as pessoas vão entender. E espero que entendam da mesma maneira que eu entendo. Qual é a pessoa que não fica feliz ou digna quando consegue um emprego ou quando tem uma condição de vida mais favorável, economicamente falando, de ir ao supermercado, comprar uma marca do arroz que gosta, do feijão, dar um chocolate para o filho, trocar uma roupa, comprar um carro, pintar sua casa, adquirir sua casa própria. Tudo isso a pessoa se faz com muita tranquilidade no coração, com dignidade, quando ela consegue estar nessa condição. Essa é uma inauguração de uma casa que eu não gostaria de estar inaugurando. Então, acho que duas inaugurações que eu não gostaria nunca de fazer na minha vida. Aliás, três. Uma casa como essa, porque são pessoas que são acolhidas porque elas estão exatamente nas condições contrárias às que eu falei no início da minha fala aqui. Que é exatamente pessoas que não têm um emprego, que perderam a ilusão da vida, que se entregaram ou para a drogadição, ou para a bebida, ou então, enfim, vários são os motivos que levaram as pessoas a estarem nessa situação, né? E eu não gostaria muito, porque eu gostaria que as pessoas estivessem em outras situações e o nosso país tivesse uma condição social e econômica muito mais favorável. Outro lugar que eu não gostaria nunca de inaugurar seria o velório, porque a gente sempre gostaria de ter as pessoas que amamos eternamente em nossas vidas, mas não tem outro jeito. E assim também como qualquer outra unidade que machuque mais o nosso coração por ver as pessoas em situações vulneráveis e tristes do que alegres, né? É muito melhor quando você entrega uma escola, uma creche, quando você entrega uma empresa, um distrito industrial, isso é muito mais feliz para a gente. E a gente está trabalhando, inclusive, para que essas outras entregas aconteçam também. Mas é importante saber, Carmo, que eu preciso agradecer aqui mais uma vez ao Auricimar, que é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, que para mim, com todo respeito aos que já passaram, inclusive eu tenho o doutor Edu como secretário de governo, foi secretário de Assistência Social. O Auricimar para mim é o melhor secretário de Assistência Social que o município de Jabuticabal já teve, não que eu estou dizendo que os outros não foram bons, pelo contrário, parabenizo a todos. Mas eu digo quando foi o melhor no sentido de que ele abraçou a causa como se fosse a própria vida dele e é a própria vida dele, porque ele se dedica 24 horas no atendimento da assistência social. Ele já inaugurou 2 CRAS, um centro de atendimento de assistência e educação social, que é o CAIS em Lusitânia, uma residência inclusiva para acolher aquelas pessoas que têm uma deficiência intelectual, que têm uma deficiência ou dificuldades de cuidar de si próprio, da própria família cuidar dessa pessoa, e que é uma deficiência. Então essa pessoa não está em situação de rua, mas ela está em uma situação impossibilitada. E aí a gente inaugurou essa residência inclusiva, e que foi ali na Castro Alves, vocês recentemente acompanharam. E agora ele, por sua vez, consegue mais um equipamento, que é a casa de passagem, a casa transitória, que durante muitos anos várias entidades religiosas abraçaram e cuidaram desse espaço, né? E é uma responsabilidade do poder público. E essa casa estava localizada ali na antiga cadeia, para todo mundo saber a antiga cadeia. Por quê? Porque nenhum bairro da cidade gostaria de ter uma casa dessa localizada no seu bairro, e essa é a verdade, porque nós recebemos vários abaixo-assinados. Que não queriam. Que não queriam. Só que é um local que a gente precisa resolver temporariamente a situação dessas pessoas de rua, para que elas não fiquem na rua e gerem ainda mais situações desagradáveis para si e transtornos para outras pessoas, né? Como acontece, a gente sabe como a sociedade é. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente não pode cair na hipocrisia da vida, de não falar que não é isso. Esse é um problema muito sério. Eu tive vários abaixo-assinados para as pessoas de bairros que não queriam que tivesse uma casa dessa próxima, e é super compreensível isso, a gente entende, mas a gente entende também que alguma coisa tem que ser feita, alguma atitude tem que ser tomada para cuidar dessas pessoas. E aí o Auricimar, sempre sensível à causa, falou assim: eu vim aqui para cuidar de gente, eu não tenho outro jeito, eu vou cuidar de gente, e o que eu consigo fazer nesse momento é possibilitar
o mínimo de acolhimento para essas pessoas. Então eu quero agradecer ao Auricimar, mas eu quero agradecer a duas pessoas importantíssimas nesse processo. O doutor Renato Quinteiro, que para mim é um amigo, um irmão, e que trabalha comigo, lá é o nosso secretário de Negócios Jurídicos, porque esse local ia ser a Sejusc. Para que as pessoas possam entender de maneira muito simples a minha forma de falar, seria pequenas causas, o juizado de pequenas causas, né? E a doutora Carmen Silva, que é a responsável aqui do Tribunal de Justiça de Jaboticabal, ela tomou a atenção do Sejusc para ela, ou seja, trouxe para ela a responsabilidade, resolveu o problema do Sejusc e nos doou o espaço onde seria o Sejusc para que a gente pudesse fazer a casa de passagem pelo grande ser humano que ela é, pela grande luz que tem, pela sabedoria, por tudo aquilo que a doutora Carmen representa para a gente, eu tenho profunda admiração por ela. E ela teve, ela, na sua sensibilidade, no seu lado humanista e cristão, ela simplesmente, né, falou, olha, está aqui um espaço para que vocês possam acolher essas pessoas, porque a gente sabe que são vítimas dos problemas sociais, mas a gente também tem que dar soluções. Mas o importante, Carmen, é que a gente não fique só no processo do acolhimento. Então, a gente tem que dar uma resposta à sociedade. Porque eu sei que as pessoas já devem estar pensando, mais uma casa para acolher pessoas que não vão fazer nada na vida. Eu já sei que essas falas vão circular nas redes sociais, vão circular nos comentários e tal. Essas pessoas, os problemas que elas passaram, a gente está cuidando em 3 etapas. O assistencial e o social, que é acolher. Vai ter banho, alimentação e pouso temporário. Segundo, o acolhimento assistencial psicológico. Então vai ter o psicólogo, o terapeuta, aquela pessoa que vai cuidar dela para entender o porquê que ela está naquela situação. O atendimento clínico médico, para saber se ela está apta ou não, se ela tem uma boa saúde, o que ela precisa ali para a gente poder dar o mínimo de atendimento e que ela, se estiver num estado mais tranquilo para a recuperação, que ela recupere. E aí vem sim o atendimento humanitário social. O que é o atendimento humanitário social? Dentro do programa, dentro do PAD, Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, que a gente conhece como Frente de Trabalho, já por meio, inclusive, da própria promotoria que provocou o município para uma reflexão importante, a gente vai criar um espaço para essas pessoas poderem ter o quê? O primeiro emprego, que é dentro do programa da Frente de Trabalho, que a gente está trabalhando para isso. Desde que, obviamente, não macule a lei federal, que não prejudique a lei federal, mas que a gente possa, por meio da lei municipal, regularizar isso, regulamentar isso. E a partir dessa situação, Carmo, a gente fazer o movimento de possibilitar primeiro trabalho ou então um novo trabalho para essas pessoas temporariamente e ao mesmo tempo dar qualificação de mão de obra para elas, para que aí elas possam dentro de um ano estarem qualificadas e aí o mercado absorver. Porque consciência por consciência é apenas comportamento. Consciência com atitude é transformação de vida. Né? É por isso que é casa de passagem. É por isso que é casa de passagem. E aí eu tenho que agradecer aqui, obviamente, a ex-vereadora Paula Faria, agradecer também a prefeita Carlota, né, que foi prefeita, a ex-prefeita Carlota, a deputada que deu o recurso, a Bebel, né, que foi a deputada, quem destinou o recurso para assistência social para que pudesse, de fato, fazer um atendimento à atenção básica. Atendimento à atenção básica é o CREAS, que é uma unidade que a gente tem onde a gente faz o atendimento a pessoas mais vulneráveis, mesmo aquelas que têm casa, família, mas que ou a criança é vítima de violência ou a mulher é vítima de violência. E, no caso aqui, a atenção especial, melhor dizendo, não básica, atenção especial, que é, no caso aqui, a casa de passagem. Então eu agradeço aí o apoio, o recurso financeiro que veio para cá e agradeço também às secretarias que se envolveram de obras, Emurja, para fazer essa obra acontecer. E agradeço, obviamente, a 101 FM por estar cobrindo. Então, espero que as pessoas entendam as minhas palavras aqui, percebam que o primeiro papel de acolhimento, cuidado, responsabilidade e respeito e justiça está sendo feito. E o segundo ponto que é importante é que a gente não está acolhendo apenas por acolher, estamos acolhendo para também dar dignidade por meio do acolhimento, gerando possibilidade e oportunidade de trabalho logo ali na frente. Então isso que é importante entender. Né? Agora, a gente espera que aqueles conscientes, responsáveis dos seus pensamentos, que querem o bem de uma sociedade,
façam dessa interpretação uma boa interpretação. O objetivo é recuperar cada cidadão para que volte a ter uma vida como tantos outros. Exatamente, exatamente. Não adianta, eu falo uma coisa, não adianta às vezes eu pregar uma palavra bonita, seja na religião que eu tenha, ou escrever um poema lindo, colocar na minha timeline, no Facebook, no Instagram, trazer uma frase reflexiva sobre a humanidade e cuidar do ser humano, e de repente, num ato desse, ou numa fotografia que aparece, numa obra que está sendo inaugurada, alguém vai lá e faz um comentário contrário. Eu acho que nesse mundo de um Cristo que a gente ama e vive, não cabe a hipocrisia. Então é preciso a gente abraçar e trabalhar. Como prefeito, é minha obrigação. Como prefeito, não estou fazendo mais do que a minha obrigação, mais do que a minha responsabilidade, que é cuidar das pessoas em todos os sentidos e não soltar as mãos de ninguém. O governo não deixa ninguém para trás. Esse é um lema a quem eu quero agradecer muito, a doutora Andréia, delegada nossa vice-prefeita, por todo o trabalho que fez, que sem o apoio dela, sem a orientação dela, sem a capacidade de visão que ela tem, a gente não teria chegado aqui. Porque, inclusive, essa situação aqui envolve também a segurança pública do município. Prefeito, já tem uma destinação, o prédio da antiga cadeia pública de Jaboticabal ou ainda não? Agora a gente vai fazer a manutenção do prédio, que precisa fazer a manutenção dentro das nossas condições, obviamente. Vamos chamar os responsáveis da seccional aqui, e aí chamar o doutor Adaú, o doutor Plaucio, né, que é o responsável agora, delegado da seccional, um querido amigo, uma pessoa que tem profunda admiração, para que a gente possa devolver para o Estado e aí dar um encaminhamento, ou então fazer um novo convênio para que a gente possa usar aquele espaço da melhor forma possível. O governo ainda está estudando como nós iremos tratar dessa situação.